Taiwan é muito mais do que uma ilha no Pacífico Ocidental. Embora sua extensão territorial seja limitada, seu peso no cenário geopolítico global é imenso. Localizada em uma das regiões mais tensas do mundo, Taiwan é um verdadeiro epicentro de disputas que envolvem economia, tecnologia e segurança internacional. Por trás de suas paisagens montanhosas e cidades modernas, há uma história rica e um papel estratégico que colocam a ilha no centro do tabuleiro geopolítico do século XXI. Ao contrário de muitas outras ilhas que podem parecer isoladas ou de relevância limitada, Taiwan se destaca por sua economia dinâmica e por sua posição estratégica. Taiwan é a casa da TSMC, a maior fabricante de semicondutores do mundo, uma peça-chave no funcionamento de quase toda a tecnologia moderna. Além disso, sua localização a torna vital para as rotas marítimas do Pacífico e um ponto crucial na contenção de possíveis avanços da China na região. Essa importância não é apenas econômica ou tecnológica, ela também é política. Taiwan representa um modelo de democracia vibrante no leste da Ásia, contrastando diretamente com o regime autoritário da China. Essa diferença ideológica transforma a ilha em um símbolo de resistência para muitos e em um ponto de tensão constante entre Pequim e o Ocidente, especialmente os Estados Unidos. Entender o papel de Taiwan no cenário global é essencial para compreender as tensões que definem o século XXI. Taiwan é uma ilha localizada no Pacífico Ocidental, com uma posição que a torna uma peça estratégica no cenário geopolítico da Ásia. Suas fronteiras naturais, delimitadas pelo Mar da China Oriental ao norte, o Mar das Filipinas a leste e o Mar do Sul da China ao sul, colocam a ilha em uma posição privilegiada no coração de uma das regiões mais movimentadas do mundo. Taiwan fica a cerca de 180 quilômetros da costa chinesa, uma proximidade que ao longo da história moldou relações complexas e frequentemente tensas com o continente. Por sua localização, Taiwan ocupa um papel central no conceito estratégico conhecido como Primeira Cadeia de Ilhas. Essa cadeia inclui uma série de territórios insulares que vão do Japão até o sudeste da Ásia, funcionando como uma barreira natural contra a expansão marítima da China. Para os Estados Unidos e seus aliados, Taiwan é uma peça essencial dessa cadeia, tanto para garantir o equilíbrio de poder na região, quanto para proteger rotas comerciais vitais que passam por seus arredores. Taiwan tem o potencial de atuar como um bloqueador estratégico das rotas marítimas chinesas, por onde passa a maior parte das importações e exportações do país. Essa capacidade de influência sobre o fluxo comercial chinês transforma Taiwan em um ativo valioso para os aliados ocidentais, especialmente os Estados Unidos. Essa posição de porta de entrada para o Pacífico faz de Taiwan não apenas uma vantagem defensiva, mas também uma ferramenta de pressão em caso de tensões globais. Com a China fortemente dependente de suas rotas marítimas para o comércio e a importação de energia, o controle ou bloqueio dessas passagens pode ter um impacto significativo na economia chinesa. Para os Estados Unidos, apoiar Taiwan significa proteger sua presença no Pacífico e garantir a liberdade de navegação em uma região vital para o comércio global. No entanto, essa posição estratégica também faz de Taiwan um alvo constante de reivindicações e pressões. Para a China, a ilha é um território historicamente pertencente ao continente e essencial para sua segurança marítima e projeção de poder no Pacífico. Ao mesmo tempo, para os países ocidentais, Taiwan representa uma ilha de defesa contra possíveis avanços chineses, tornando a ilha uma zona de tensão permanente entre as maiores potências globais. Além de sua importância militar e geográfica, Taiwan também possui características naturais únicas. Seu território é montanhoso e cercado por águas profundas, o que lhe confere vantagens defensivas em caso de conflito. Mas a razão da reivindicação da China por Taiwan tem cunhos históricos e culturais. Originalmente habitada por povos indígenas austronésios,
A ilha começou a atrair a atenção de potências estrangeiras no século XVII, quando colonos holandeses estabeleceram um porto comercial. Posteriormente, o reino liderado por refugiados da dinastia Ming usou Taiwan como base para resistir à dinastia Qing, que acabou anexando a ilha em 1683. Esse foi o início de um período de controle chinês que durou mais de 2 séculos. Em 1895, Taiwan foi cedida ao Japão após a derrota da China na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Durante o domínio japonês, a ilha passou por uma modernização significativa, com avanços na infraestrutura, agricultura e indústria. No entanto, essa ocupação também trouxe repressão cultural e social, criando divisões internas que persistem até hoje. A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial devolveu Taiwan à China em 1945, mas esse retorno seria breve e tumultuado. A Guerra Civil Chinesa, que resultou na ascensão do Partido Comunista e na criação da República Popular da China em 1949, foi um ponto de virada. O governo da República da China, liderado pelo Partido Nacionalista, fugiu para Taiwan após ser derrotado no continente. Desde então, a ilha se tornou o reduto do governo nacionalista, mantendo sua própria administração e sistema político, enquanto a República Popular da China consolidava o controle sobre o restante do território chinês. Esses eventos históricos criaram as bases para a atual disputa de soberania. Para a China continental, Taiwan é uma província rebelde que deve ser reunificada ao país. Para muitos taiwaneses, no entanto, a ilha representa um território com uma identidade política e cultural própria, distinta da China. Para a República Popular da China, Taiwan é uma parte inalienável de seu território, uma província rebelde que precisa ser reunificada, seja por meios pacíficos ou, se necessário, pela força. Desde 1949, Pequim tem considerado a reunificação uma prioridade estratégica e ideológica, fundamental para completar o que considera o processo de rejuvenescimento nacional. Para Taiwan, porém, a realidade é diferente. A ilha opera como um estado independente com seu próprio governo, sistema democrático e economia florescente. Embora não tenha declarado formalmente sua independência, a maioria da população taiwanesa rejeita a ideia de se tornar parte da China continental, especialmente devido às diferenças fundamentais entre seus sistemas políticos. Enquanto Taiwan preserva uma democracia vibrante, a China mantém um regime autoritário liderado pelo Partido Comunista, intensificando o contraste entre as duas partes. Esse confronto de visões é também um ponto de atrito entre a China e o Ocidente. Os Estados Unidos, embora sigam uma política de uma China, apoiam Taiwan por meio de vendas de armas, cooperação militar e discursos diplomáticos que reforçam o direito da ilha à autodeterminação. Pequim vê esse apoio como uma interferência em seus assuntos internos e uma ameaça à sua soberania, aumentando ainda mais as tensões na região. Com as crescentes ambições globais da China, Taiwan se tornou um símbolo de resistência à hegemonia chinesa na Ásia. Pequim tem intensificado suas ações como sobrevoos militares próximos à ilha e pressões diplomáticas para isolar Taiwan internacionalmente. Isso tudo também porque a economia de Taiwan é um dos pilares do setor de semicondutores global, como já falamos em outro documentário aqui do canal. A ilha é líder mundial na produção desses componentes essenciais que estão presentes em praticamente toda a tecnologia moderna, de smartphones a carros e supercomputadores. No coração dessa indústria está a TSMC, a maior fabricante de semicondutores do mundo e responsável por mais de 90% da produção global de chips ultra-avançados. A dependência do mundo em relação à TSMC não pode ser subestimada. Empresas como Apple e Nvidia dependem da expertise taiwanesa para desenvolver produtos de ponta. Além disso, Taiwan domina a produção de chips avançados, uma área onde poucos países têm capacidade tecnológica para competir. Isso dá à ilha um peso desproporcional em relação ao seu tamanho e a torna indispensável para a economia global. Esse domínio econômico também transforma a Taiwan em um ativo estratégico. O controle sobre a produção de semicondutores não é apenas uma vantagem econômica, mas também um trunfo geopolítico.
A competição tecnológica entre os Estados Unidos e a China coloca Taiwan no centro dessa disputa, com ambos os lados buscando garantir o acesso a essa tecnologia crucial. Para os Estados Unidos, proteger Taiwan significa preservar o fornecimento de semicondutores avançados e manter uma vantagem tecnológica sobre Pequim. Mas é claro que a importância econômica de Taiwan vai além dos semicondutores. A ilha é um centro comercial e industrial diversificado, com exportações robustas e uma infraestrutura moderna. E isso só foi possível porque a política interna de Taiwan é marcada por liberdade e por uma democracia vibrante que se consolidou ao longo das últimas décadas como um contraste direto ao regime autoritário da China. Com eleições livres e um sistema multipartidário, a ilha se tornou um modelo de governança democrática na Ásia, onde a liberdade de expressão, imprensa e associação são amplamente garantidas. Esse cenário político reflete uma identidade nacional cada vez mais distinta, que se afastou progressivamente das raízes chinesas para abraçar uma visão de Taiwan como um estado autônomo e independente. A identidade nacional taiwanesa tem se fortalecido com o passar do tempo. Pesquisas recentes indicam que a maioria da população se identifica como taiwanesa em vez de chinesa, especialmente entre as gerações mais jovens. Isso é resultado não apenas das diferenças culturais, mas também das experiências políticas e sociais vividas pela ilha. Os taiwaneses valorizam profundamente sua democracia, suas liberdades civis e sua soberania de fato, o que cria uma barreira cultural e ideológica cada vez maior em relação à China continental. Dentro do sistema político, no entanto, existem divisões sobre como lidar com a relação com Pequim. Alguns partidos defendem uma aproximação cautelosa, buscando manter laços econômicos e evitar tensões que poderiam escalar para um conflito. Já o Partido Progressista Democrático, atualmente no poder, adota uma postura mais assertiva em defesa da soberania de Taiwan, resistindo às pressões de Pequim e promovendo a identidade taiwanesa no cenário internacional. Essa polarização interna reflete a complexidade da situação e as incertezas sobre o futuro da ilha. A combinação de uma democracia robusta e uma identidade nacional em evolução torna Taiwan um exemplo único na Ásia. Enquanto sua política interna reforça seu status de Estado autônomo, ela também aumenta as tensões com Pequim, que vê essas mudanças como um desafio direto à narrativa da reunificação. Taiwan é um dos principais pontos de tensão na disputa geopolítica entre as duas maiores potências globais, Estados Unidos e China. Como falamos antes, para Pequim, a ilha é parte integrante do seu território e deve ser reunificada. Enquanto os americanos a veem como uma peça essencial para conter a expansão chinesa no Pacífico. Esse embate transformou Taiwan em um símbolo de resistência e em um campo estratégico crucial no tabuleiro geopolítico mundial. A localização de Taiwan é fundamental para a estratégia militar dos americanos. Essa cadeia de ilhas, que inclui Japão, Filipinas e outras nações do Pacífico, funciona como uma barreira natural à projeção de poder naval da China. Também já falamos com profundidade sobre isso em outro conteúdo, por isso é importante que você se inscreva aqui no canal para não perder nada. Taiwan é vital para manter o equilíbrio de forças na Ásia e proteger rotas comerciais que movimentam trilhões de dólares anualmente. Para os Estados Unidos, perder Taiwan significaria abrir caminho para a expansão militar chinesa e enfraquecer sua posição no Indo-Pacífico. Do lado chinês, Taiwan é uma questão de soberania e de segurança. Pequim considera a reunificação uma prioridade estratégica e ideológica, parte do rejuvenescimento nacional promovido por Xi Jinping. Até porque o controle de Taiwan coloca os mares da China em risco, e por esse motivo a presença de forças americanas no Estreito de Taiwan e o apoio militar a Taipei são vistos como provocações diretas. A possibilidade de uma invasão chinesa a Taiwan é uma das maiores preocupações no cenário geopolítico global. Embora Pequim tenha enfatizado a preferência por uma reunificação pacífica, o uso da força nunca foi descartado, especialmente diante de movimentos que Pequim interpreta como avanços em direção à independência formal de Taiwan.
Um ataque militar à ilha, no entanto, teria implicações globais profundas. Taiwan é uma peça central da economia mundial devido à sua liderança na produção de semicondutores. Então, qualquer interrupção no fornecimento desses componentes poderia paralisar cadeias de produção em todo o mundo, afetando indústrias cruciais como a automotiva, de eletrônicos e de defesa. Além disso, uma invasão poderia desencadear uma resposta militar dos Estados Unidos e de seus aliados, arriscando uma escalada para um conflito em larga escala que alteraria drasticamente a segurança na região do Indo-Pacífico. O exemplo de Hong Kong serve como um alerta para Taiwan. O endurecimento do controle de Pequim sobre a antiga colônia britânica demonstrou que as promessas de, abre aspas, um país, dois sistemas, fecha aspas, têm pouco valor diante dos interesses estratégicos do Partido Comunista Chinês. Para Taiwan, esse episódio reforça a necessidade de defender sua soberania e autonomia, mesmo diante das crescentes ameaças militares de Pequim. Taiwan é muito mais do que uma ilha no Pacífico. Sua posição estratégica, liderança econômica e singularidade política fazem dela uma peça central nas tensões entre as maiores potências do mundo. Representando um embate entre democracia e autoritarismo, soberania e controle, Taiwan é um dos principais símbolos das disputas globais por influência, tecnologia e poder. O futuro de Taiwan terá implicações profundas para a ordem mundial. Se a ilha mantiver sua autonomia, vai continuar sendo uma grande resistência contra as ambições chinesas na região. Por outro lado, uma reunificação forçada poderia transformar o equilíbrio de poder no Pacífico e marcar o início de uma nova era de confrontos diretos entre as grandes potências. Seja qual for o desfecho, a importância de Taiwan transcende suas fronteiras, afetando questões econômicas, tecnológicas e de segurança em escala global. Compreender Taiwan é essencial para entender os rumos do século XXI. A disputa pela ilha não é apenas um conflito regional, é um reflexo das grandes mudanças no cenário internacional. Taiwan é e continuará sendo um dos epicentros das decisões que definirão o futuro da geopolítica e da economia mundial. E se você gostou desse nosso documentário, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Nós vamos continuar trazendo conteúdos de qualidade semanalmente por aqui. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Até uma próxima, se Deus quiser. E tchau!